Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é uma linda declaração sobre Jesus e se você depois puder ler todo o capítulo 1 de João, você vai ver que o apóstolo João descreve Jesus como o verbo, a palavra de Deus, dizendo que no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e a palavra ou o verbo era Deus. Então ele aponta para Jesus como um com o Pai. Ele é esse unigênito vindo do Pai, ou seja, o Filho gerado do Pai, que carrega a sua essência, que carrega a sua substância, a sua natureza e também a sua glória. E essa glória pôde ser vista por aqueles discípulos que andaram com ele, que conviveram com ele, que puderam percebê-lo tão de perto. Ele veio, tornou-se carne e viveu entre nós. Essa é a ideia da encarnação. Jesus, sendo Deus, assumiu forma humana, mesmo tendo de se limitar tanto, porque a carne limita possibilidades, está sujeita à deterioração e à corrupção, e por isso Jesus sofreu e apanhou e chegou ao ponto de ser morto, porque ele assumiu essa forma em carne. De fato, Jesus não era semi-humano, Jesus era totalmente homem, embora fosse também e ainda seja totalmente Deus. Mas o que eu quero destacar com você nesse texto, além dessa beleza da encarnação, do próprio Deus Todo-Poderoso e Criador de tudo que há, se fazer humano na pessoa do seu Filho Jesus, é essa declaração final aqui do apóstolo João nesse versículo, quando ele diz que Jesus, esse Jesus que veio e habitou entre nós, era cheio de graça e de verdade. Eu amo essa ideia da graça e da verdade se completando e se unindo na pessoa de Jesus. Jesus não era somente graça, Jesus não era somente verdade. E se nós tentamos viver uma graça sem verdade, nós corremos um sério risco de cair num liberalismo, porque embora a verdadeira graça não dê margem para isso, mas quando eu quero viver uma graça que é minha, que eu crio, que eu escolho e que é completamente destituída da verdade de Deus, então eu perco os limites e eu perco as balizas e eu crio um evangelho à minha própria imagem e semelhança. Mas, por outro lado, se eu tento viver uma verdade destituída de graça, eu corro um sério risco de cair num legalismo religioso. Ou seja, eu estabeleço regras e eu tento me esforçar ao máximo para viver essas regras e para fazer as outras pessoas também viverem de acordo com essas regras, mas sem a graça de Deus eu falho, eu erro e eu não tenho esperança, porque eu não sou capaz de viver toda a verdade de Deus com a minha própria força. Então eu preciso da graça e eu preciso da verdade. Em outras palavras, eu preciso de Jesus, porque Ele é a união perfeita entre graça e verdade. Então eu quero te convidar a experimentar a verdade graciosa, ao mesmo tempo em que você experimenta a graça verdadeira. Então, experimente, viva, descubra, entregue-se a Jesus, porque Ele é a união perfeita entre essas duas coisas. Deus abençoe a sua vida.